Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos com mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Nós começamos o trabalho em 2022, já estamos na 52ª edição, então você tem toda uma disponibilidade de programas para vocês através do Spotify, através do YouTube, na página de vídeos do Folha Vitória, ou seja, está tudo pronto aí para você se refestelar em relação à literatura produzida no Espírito Santo. Hoje eu tenho um grande convidado, mas antes de falar sobre ele e sobre o que ele faz, eu quero lembrar a vocês o seguinte. Em dezembro de 2022, esteve aqui um rapper chamado Lucas Jacques, que tem um trabalho com fanzine, tem um trabalho social, e ele teve, a entrevista com ele foi muito proveitosa e muito esclarecedora, especialmente para mim. E eu resolvi que nós temos também que trazer aqui no programa figuras que têm um trabalho social diferenciado. E eu trouxe aqui, hoje, o meu convidado de hoje é o poeta Chacal, tá aqui do meu lado. Chacal tem um belíssimo trabalho com poesia. Eu li os poemas dele, gostei bastante de alguns. Outros eu gostei menos, mas eu gostei, na verdade, de todos. O Chacal tem um trabalho de educação social, nós vamos conversar sobre isso. O Chacal participa de batalhas de rimas, ou seja, é um trabalho ligado à ideia do hip hop, à ideia do rap, à ideia do fanzine e à ideia, acima de tudo, da literatura, que está fundamentada na poesia. Então, Chacal, eu agradeço muito a sua participação. Chamei o Chacal, ele aceitou de prontidão. Tivemos problemas de agenda, problemas do trabalho dele, então, mas conseguimos fazer com que Chacal viesse. Eu te agradeço muito. E eu começo com uma provocação para você. Fica à vontade. A provocação é a seguinte. A academia, né, as universidades, a Academia Espírito Santense de Letras, existe uma certa restrição, e eu acho que essa restrição é absolutamente injusta, à poesia de rua, né? Ao rap, as batalhas de rimas. Eu gostaria de saber de você que está envolvido no processo, isso é literatura? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, estou muito feliz, não posso deixar de citar, né, Estel Miranda, obrigado também. Estel foi o cara que indicou você para mim. Estel é uma grande figura, esteve aqui logo no começo do Vitrine Literária, ele foi o 4º ou 5º convidado. Brabo. Então, assim, brigadão mesmo. Bom, essa perspectiva de fazer literatura marginal e em relação ao que está nas universidades, nos espaços, né, institucionais, é uma grande problemática, porque quando a gente vai falar disso ou expor isso numa universidade ou qualquer espaço, a gente é meio que retraído porque a gente precisa seguir uma linha literária, né? Existe ali uma ordem, né, sistemática, o A, B, tem todo esse rolê. Porém, toda vez que há campo para pesquisa, são as nossas poesias que são campo de estudo. E aí a gente esbarra nessa problemática, ou seja, é uma dificuldade de entender que as dinâmicas, as poesias literárias, né, marginais, também são poesias e também têm o seu poder. Então, acho que é só, na verdade, aquele lance de acordar. Porque tudo bem você fazer uma poesia dentro de um contexto gramatical, tá ótimo, é isso, maneiro. E também está tudo bem você fazer uma poesia que não tem uma perspectiva gramatical, que ela é avulsa. Quando você falou, né, das poesias que você leu, tem poesia que você vai ler 200 vezes e você não vai entender. Por quê? Porque a poesia na escrita, ela tem uma perspectiva que todo mundo espera, que são acentos, pontuações, vírgula no lugar certo, errado, etc, etc. Quando eu estou falando de marginalidade, e você trouxe muito bem, que eu estou falando de que se é marginal é bom porque é periférico, e se a gente parar, para tudo, é ali que as pessoas não vão entender, porque essa literatura, ela não é só lida, ela é expressada.
né? Ela não é uma literatura que você vai pegar aqui no Word ou vai pegar na parte mais palpável e vai ler e falar, nossa, compreendi tudo. Não, você vai precisar que esse artista que construiu essa poesia te fale o que está escrito ali, ou te expresse o que está ali. Mas isso não dificulta um pouco justamente se há uma necessidade de que o artista esteja próximo da sua produção? Sim. Isso não limita justamente a difusão da literatura? Eu acho que pelo contrário. O que é novo e o que é diferente tem que ser explorado do melhor sentido possível. Então, quando eu só limito uma literatura baseada num contexto gramatical, vou voltar nisso, eu limito que outras pessoas se expressem. Porque se eu, por exemplo, fornecer uma oficina literária, quem são as pessoas que vão participar dessa oficina? Pessoas que já escrevem. Ou pessoas que já têm uma certa aptidão. Ou pessoas que querem escrever. Ou pessoas que querem escrever. Que tem o desejo Agora, a galera de que ainda não está no pique, não está com uma escrita legal, não teve um processo educacional forte o suficiente para que ele possa se expressar como escrita, não vai participar e perde um ganho enorme, porque quando ele entrar na rotina, ou decidir entrar na rotina do processo institucional, seja na parte da educação ou profissional, infelizmente, pelo processo geral, ele vai estar atrasado para alguns. Porém, o seu processo de expressão, tanto que no Zine tem, né? É loucura. Eu tenho jovens que tiram 0 na redação da escola, mas tiram 10 em slam, poesia. Escrevem, por muitas das vezes, né? Tem um processo gramatical que precisa ser atualizado, mas a poesia ela é incrível. Então, até porque a ideia de literatura transgride, né? E vai muito além da gramática, né? Eu me lembro, eu não participei disso porque eu era garoto, mas como professor, eu inclusive falo para meus alunos, no final dos anos 1970 até 72, 73, houve um grande movimento de poesia marginal no Brasil, né? Inclusive, um dos poetas mais famosos se chamava Chacal. Uhum. Então tinha Chacal, Charles, o Leminski, que nunca foi para a rua, mas escrevia como marginal. Ana Cristina César, que também nunca foi para a rua, mas havia o Pedro Lage, havia o Ricardo Maia, né? Havia vários poetas que começaram a trabalhar dentro da poesia mimeógrafo, começaram a vender os seus textos na rua, veiculando a literatura fora do eixo institucional. Vocês também fazem isso? E eu poderia dizer, a primeira pergunta é essa, vocês fazem isso? E a segunda, eu poderia dizer que vocês estão retomando a ideia da marginalidade poética brasileira, ou vocês estão sendo influenciados pelos norte-americanos? Então, no meu ponto de vista, e humilde ponto de vista, né, nada se cria, tudo se replica com as melhores intenções. Eu acho que a gente às vezes não com tantas melhores intenções, né? Mas assim, eu acho que a gente tem resgatado, que é o poder de entender. Eu sou periférico, de onde eu vim, isso aqui tem que ser dito. E não tem uma meia palavra para falar sobre isso. Isso tem que ser dito. Mano, eu vim de um bairro periférico, a realidade era cruel só na televisão, o tempo inteiro, e as outras coisas nunca são vistas. Agora todo mundo vai ver. E aí sair dessa bolha, né, desse eixo de que a gente vai só expressar poeticamente, não, a gente vai para o Zine também. E agora a gente vai produzir livro sem ser necessário uma produção com uma editora grande. A gente vai produzir e isso é tão grande quanto. Perfeito. Saca? Mas essa produção de livro, ela é uma produção também institucional, ou seja, haverá uma editora para isso ou ela vai ser independente? Aí vem o grande lance que tem acontecido. A gente tem se organizado de 1000 outras formas. Hoje nós temos produtores marginais do corre com uma produtora profissional. Então a gente vem se especializando e colocando em pauta que nós também temos espaço em qualquer mercado. A gente não é menos nem mais profissional que ninguém. O que nós fazemos também é de uma forma, pode ser tanto vendido como só expressado. Então nós também estamos saindo do eixo. Eu falo isso que nós temos um slammer, né, no estado do Espírito Santo, um dos primeiros slams que é o Botocudos, começou como slam e hoje é uma editora. Então assim, nós estamos em todos os lugares. Você pode explicar para quem está nos ouvindo, eu sei o que é o slam, porque me explicaram o que era o slam, tá? Eu não sabia. Você pode explicar para quem está nos ouvindo o que é o slam? Bom, quando o slam veio pra gente, veio com uma composição de regras, né? Teve toda uma estrutura. O slam, ele é, no bruto, um campeonato de poesia falada, né? Então, é um local onde todos nós, de maioria periféricos, vamos se reunir para falar do que tem que ser dito. Não só para nós, mas para todo mundo também.
Para além disso, tem um bônus que são algumas competições que acontecem. Então, cada pessoa que participa do slam, ele tem que ter no mínimo ali 3 poesias autorais. Não pode ter citações, mas não pode ser lá, tipo, ser 90% da sua poesia é citação de alguém. Ela tem que ser no máximo autoral ali, pode ter algumas citações. Você tem no máximo 3 minutos para fazer a sua apresentação, não precisa ser os 3 minutos. E aí tem as pontuações. Tanto eu posso convidar você para ser um jurado, quanto... Isso que eu perguntar, quem é que julga isso? Pode convidar uma pessoa para ser jurado. Eu tenho o slam, que é o slam da Orla. Raramente nós convidamos jurados, a gente gosta que as pessoas que estão assistindo sejam as pessoas que vão dizer o que essas poesias estão trazendo como expressão. Então eu posso escolher qualquer pessoa e falar, e você, quer ser jurado? Só vou te explicar o critério geral. Você vai trazer ali na sua pontuação o que você acha que merece, ou que a poesia pode te tocar. Então, geralmente as pontuações são de 5, né? Acontecia antes, a gente veio mudando um pouco, né? Antes era de 1 a 10. Né? Cada slam agora tem ali um pensamento de como vai fazer o critério de pontuação, mas é sempre bom ser jurados ímpar, né? Para não dar... E qualquer um pode participar? Qualquer um pode participar. Acaba que a gente tem, obviamente, o maior ganho que são nós, que é das correrias, que está fazendo. Esse ganho é o maior, mas qualquer um pode participar. Você quer entrar para fazer sua poesia, fica à vontade. É um espaço de extrema expressão, você está ali para ser acolhido, ouvido e também rolam debates. Existem poesias que as pessoas falam depois que acabou e, mano, entendi o que você falou, não, Zé? Explica para mim isso aí. Então, é um espaço para que você tenha troca, literalmente. Ótimo, é um trabalho quase social, né? Por falar em trabalho quase social, você me falou que você é um educador social. O que significa ser um educador social? O que significa isso? Toda vez que eu porque é interessante o seguinte, você não fala que você é um professor, você fala que você é um educador. Por exemplo, eu, Grijó, eu sou professor, eu não sou educador, porque eu sou professor de pré-vestibular. Então, o aluno que vem para mim, que é um aluno de 17, 18 anos de idade, ele já foi educado pelos pais. Ele vem para mim para a gente debater alguns temas, ele aprender algumas coisas, para fazer uma prova. Então, eu não sou um educador, eu sou um professor. Mas você se coloca como educador social. O que isso quer dizer? Bom, primeiramente, acho que a gente tem que fazer um belo de um resgate. Faça. Porque a nomenclatura educador social está baseada por instituições ou por OSCs, né? Que promovem ou fomentam, né, ações contra essa vulnerabilidade social que é existente em vários territórios. Então, essa nomenclatura ela é traga para pessoas que vão atuar no desenvolvimento diário dessas crianças, jovens, adolescentes. E em cada espaço tem a sua nomenclatura também, às vezes é atendido, às vezes é educando. Então, assim, atender e promover com esse jovem, criança ou adolescente ou quem está sendo atendido, o seu desenvolvimento. Baseado em quê? Cada instituição tem as suas perspectivas, mas no quadro geral das leis. A Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Jovem. Então, baseado no que está na lei, que é garantia para essa criança, adolescente, quem é atendido, se desenvolver. O educador, a nomenclatura educador, nada mais é para se encaixar nesse mercado e dar potência a essa pessoa que pensa, para além do meu salário e das minhas horas trabalhadas, o que eu realmente quero promover para o próximo? O que eu posso passar para você, para esse jovem, que ele vai falar, uma hora ou outra vai falar, pô, é isso, mano, vou virar o jogo. Né? Esse caminho que estão apresentando para mim, que eu tenho que crescer, fazer doideira, esse caminho que estão vendendo aí não é o caminho não, mano. Sou um vencedor, sou rei, sou descendente de rei e rainha. E como é que entra a literatura nisso? A literatura, hoje, para mim, ela entra diferente. Eu fiz uma quebra sobre a perspectiva da literatura. Hoje, quando eu vou prestar qualquer trabalho ou fazer qualquer atividade, eu evito sempre a temática específica literatura. Venho usando expressões criativas. Porque dentro desse processo a gente pode trabalhar a literatura, mas eu posso trabalhar com alguém que não tem habilidade na escrita, mas para que ele me expresse por desenho, por recorte. Dança. Com dança, com rima, com slam, com grafite. Então a expressão criativa ela vai ser baseada de acordo com o que você tem de maior potência. O que você mais faz? Você escreve? Então vamos potencializar o que você escreve. E todo mundo precisa ver o que você está fazendo. Você rima? Então vamos potencializar o que você está rimando. E aí vamos pensar também, como é que faz para rimar? Como é que rima? Como é que chega e rima? Só chega e rima? Você treina? Você tem um processo? Como é que faz para grafitar?
Exemplo, eu não sou grafiteiro, mas eu tenho uma equipe, né, uma galera forte, que é da Batalha da Orla, que eu tenho um grafiteiro. Toda vez que tem uma ação cultural, que ele vai dar oficina pra galera. Ô, mano, é assim que pega na lata de spray. Certo, mas a demanda para as pessoas poderem entrar nesse meio de ser educados socialmente, há uma seleção? Então, ou qualquer um pode? Depende. Quando eu faço uma ação, eu promovo, eu e uma equipe promove, qualquer um que chegar lá ele vai participar, porque são rodas culturais ou eventos especiais, não são pagos, né? Sim. A gente está ocupando o que é nosso por direito, tendo acesso às praças, às instituições e por aí vai. Então esse espaço é nosso por direito, a gente vai aprendendo como fazer o uso dele, sempre pensando em prol de como a gente vai se desenvolver com cada um. Então qualquer um pode chegar lá e participar. Certo, mas aí chegam 10 adolescentes. Todos os 10 querem isso, mas desses 10, 4 não têm talento. E esses 4 são segregados ou eles são inseridos no processo de uma forma diferente? Então, uma coisa que eu aprendi, eu levo para a vida toda. A rua é nós. Então, quem chegar vai ter espaço. Se você não aprendeu hoje, você pode aprender amanhã. Se você não aprender amanhã, você vai poder aprender depois. E pode ser que no processo você entenda que você não é MC, você é escritor. Então, você vai escrever, pô. Então, assim, abraçar e ter a percepção de falar, opa, pô, esse menino aí, ele é bom, velho. Só que ele não é bom rimando, não. Ele é bom escrevendo. Então, se aqui a gente não está com espaço agora para que ele escreva, aonde tem que a gente pode ocupar? Aonde que eu posso ir? Então, eu vou para as instituições que tem que estar dando acesso e abertura para as comunidades e vou requerer o que é nosso. Não vou lá chegar fazendo bagunça, mas vou requerer o que é nosso. Ó, temos um jovem, aqui tem espaço, ele precisa de um espaço para poder escrever. Eu estou achando esse papo muito interessante, eu tô aprendendo muito sobre essa especificidade. Mas me diga, por exemplo, se eu, Grijó, quero participar, eu quero ir até a Orla e ver como é que vocês trabalham, certo? Quer dizer, eu tenho uma forma de fazer literatura, eu vou encontrar uma forma diferente. Sim. Ok? Eu também serei inserido, eu também serei acolhido, porque acolher quem vive naquela situação é uma coisa. Acolher uma pessoa que não está naquela situação é outra. Sim. Eu gostaria de visitar vocês. Como é que eu faço? Então, você pode ir em Jacaraí todos os sábados. Hoje, a gente se encontra na Praça Encontro das Águas a partir das 19 horas. E aí, inclusive, se eu falo, já até nós temos no nosso grupo um professor de história que ele criou uma batalha chamada Batalha da Oficina, começou a se movimentar próximo da gente, colou próximo. Obviamente o processo para a gente, né, foi diferenciado porque era alguém que queria chegar com uma questão acadêmica e aí, tipo, com uma fala meio torpe no começo, mas a gente se acertou porque a gente lembrou da base. Tá na rua, a rua é nós. E hoje ele está junto com a gente, tem a Batalha da Oficina, que ela inclusive vai acontecer esse sábado com o tema de Batalha do Elogio, onde ninguém vai se atacar com sangue, mas é elogio, um tem que ficar elogiando o outro na rima. E a ideia dessa batalha é mostrar como que o hip hop e esse formato que a gente trabalha marginal pode ser uma metodologia para as escolas, e é o que ele faz. Lançou livro, né? Lançou uma metodologia para dar aulas em escolas usando os elementos da cultura hip hop. Ou seja, ele saiu do institucional, veio para a rua e, obviamente, nós acolhemos ele e ele acolheu a gente, porque esse processo de criação foi mútuo. A gente juntou o que era marginal com o que está institucional e falou, opa, ambos têm potencialidades, a gente não está guerreando. Pelo contrário, a gente está mostrando que tem espaço para todo mundo e que aqui, enquanto estava sendo calado e vetado, precisa ser ouvido. E aqui está ouvindo. E hoje eu falo e repito o que a gente começou no início da conversa. Campo de pesquisa sempre vai ser o ambiente marginal. As pessoas sempre vão vir para cá para nós e falar, ei, me explica aí como é que vocês fazem isso. Então, já que quer que a gente explique, que seja com autonomia e respeito também. Eu tive um programa pelo Instagram chamado Livro Aberto e um dos primeiros a ir no Livro Aberto foi um ex-aluno meu, que depois se tornou meu amigo, e é um rapper de primeira linha chamado Adicto. Adicto? Né? Referência demais. O Adicto é uma figura. Eu gosto muito dele, foi meu vizinho também, é uma pessoa de quem eu gosto muito. E o Adicto, no final do programa, era um programa de 50 minutos pelo Instagram, ele foi capaz de improvisar.
E ele fez um rap usando meu nome, usando o livro aberto. Ou seja, o estímulo que ele teve foi um estímulo imediato e ele criou a partir daí. O rap é isso. É essa a ideia do rap. A ideia primordial ou vou elaborar em casa para depois chegar na batalha de rima. É uma coisa de improviso, sempre. O freestyle é uma coisa de improviso. Rimar na hora, falar o que quiser, pensar, jogar bola, qualquer sensação, esse é o corre da improvisação. Fazer a hora o improvisado com o Mano Grijó. Tô de repentemente aqui no Vitrine Literária. Quem diria? Esse é o corre, essa é a função. O hip hop só tem um caminho, fazer a união. Freestyle é na hora. O rap ele tem uma essência que é dar voz a quem eles estão tentando cercear a voz. Né? Nós temos hoje várias vertentes da cultura hip hop, e o que as pessoas chamam de vertentes do rap também, mas o rap ele é um espaço para você ter voz. Me diga uma coisa, vamos lá então, eu quero fazer outra provocação com você. A Unicamp, que é uma das maiores universidades do Brasil, ela colocou na lista de livros dela há uns 3 anos, Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MC. Eu até li, dei aula sobre o livro. Eu gosto muito do livro, embora a estética dele em alguns momentos eu não goste. Mas aí é pessoal, não é uma questão literária. Uhum. Quando os Racionais MCs entram na universidade, numa lista de livros, são editados por uma editora Companhia das Letras, que é uma editora forte no Brasil, você diria que eles continuam marginais? Aham. Uhum. Por quê? Porque não tem nada mais marginal do que você tomar o que era para ser seu antes. Artigo 5 da Constituição, você tem direito de ir e vir, você tem que ter a melhor qualidade de estudo, o Estado tem que prever para você qualidade de vida. Tem que ter uma escola que ela não tem que ser pública, mas tem que ser a nível master. Então, quanto mais nós entender que a gente estando lá não vai deixar de ser marginal, é continuar sendo marginal. Porque eu assumi a minha origem, entender que quando eu estou nesses espaços eu não deixo de ser quem eu sou, é continuar sendo marginal. O Emicida fala isso, né? O Emicida fala isso. Emicida fala isso, o MV Bill falava isso, essa ideia. Mas, aos olhos de quem está de fora, são figuras que estão instituídas, sentadas numa cadeira, na Rede Globo, né, participando de programas na GNT. Aos olhos de quem não tem essa visão que você tem, que é uma visão que eu aprendo a ter, essas figuras deixaram de ser marginais, não? Acontece. Nas rodas culturais, igual eu falo, existem momentos que a gente vai dialogar. Geralmente nas rodas, igual Batalha da Orla, né? Às 19 horas nós nos encontramos lá, vai ter batalha de MCs, vai ter slam, às vezes tem break, às vezes tem grafite, e aí se inicia às 20 horas, vai até às 22. Mas nesse processo é muito espaço para diálogo. E acontece. Ou você viu lá que fulano tá fazendo propaganda para Multivix agora? Pô, mó palha, mano. César MC. Traiu a quebrar. O quê? Mano. Entendi. Vamos parar para pensar. Se a gente não chegar lá... Perfeito. Quem vai colocar a gente lá? Perfeitamente. Tá, então, quando a gente está em espaços institucionais, a gente só está ocupando o que é nosso por direito. Maravilha. Olha, eu aprendi um bocado aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Tá? Hoje, para quem não sabe, né, viriam você e o Abelhão. Né? Mas o Abelhão não pôde por questão de agenda também. Então, mas o Abelhão virá aqui para a gente conversar. Eu te agradeço muito, Chacal, muito de verdade. Espero que você volte. Quero muito conhecer esse trabalho de vocês. Perfeito? E só tenho a agradecer. Eu acho que todo mundo que ouviu ou viu essa entrevista deve ter gostado muito, porque realmente foi, como você diz, braba. Valeu. Eu que agradeço, muito obrigado, viu? Pessoal, olha, foi um bate-papo muito bacana aqui com o Chacal. Semana que vem, Sandra Medeiros estará aqui, a grande designer, uma figura muito conhecida aqui no Espírito Santo, vai estar aqui para a gente conversar sobre literatura e sobre a revista dela, chamada Revista Imã. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.